Capítulo 6. Simplesmente por ser homem. Mesmo não considerando o fato de estarmos em falta com os padrões de Deus, encontramos uma outra razão para o predomínio do pecado sexual entre os homens. Nós chegamos a esta situação naturalmente, simplesmente por sermos homens. Fred, nossa própria masculinidade. Antes mesmo de saber que minha esposa, Brenda, estava grávida de nosso quarto filho, estava convencido, através de orações, de que nosso futuro bebê seria um garoto, nosso segundo filho. Estava tão convencido disso que, durante a gravidez de Brenda, contei isso para ela e alguns amigos íntimos. À medida que o dia do nascimento se aproximava, a pressão aumentava. Porque contei a todos, eu me lamentava. E se for uma garota? E se eu estiver errado? Com o início das dores do trabalho de parto de Brenda, a pressão sobre mim parecia dobrar a cada minuto. Finalmente, ao me encontrar sob as luzes fortes da sala de parto e ao assistir a uma cabecinha apontar para o mundo, eu sabia que o momento da verdade estava próximo. O bebê finalmente saiu e estava com o rostinho para cima. Bem, pensei, terei uma visão perfeita. Ansioso, apressei Brenda com muita delicadeza. Vamos, querida, empurre um pouquinho mais. Os ombros apareceram. Mais alguns centímetros, pensei. E então? O que você está fazendo, doutor? Ele virou o bebê para si no último momento, assim que o quadril e as pernas saíram. Agora eu só conseguia ver as costas do bebê. Vamos, vamos. Eu gritava por dentro. Irritantemente, o médico e a enfermeira não responderam nada. De forma metódica e eficiente, eles limparam o bebê, fizeram a sucção da garganta e deram uma pequena palmadinha no recém-nascido. Quando o médico finalmente apresentou nosso novo bebê para mim, minhas pernas tremiam. Imediatamente olhei para baixo e vi o que precisava saber. É um menino, exclamei. Michael tem 8 anos, e seu irmão mais velho, Jason, tem 16, e eu posso afirmar que eles são definitivamente do sexo masculino. À medida que os educo, tenho consciência das tendências naturais inerentes à masculinidade que tocarão cada aspecto da pureza sexual deles, assim como aconteceu comigo. Nossa própria masculinidade e 4 tendências masculinas em particular, representa a terceira razão para a infiltração da impureza sexual entre os homens. Os homens são rebeldes por natureza. Quando Paulo explicou a Timóteo que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, 1 Timóteo 2 versículo 14, ele estava mostrando que Adão não estava sendo ludibriado quando comeu do fruto proibido no jardim do Éden. Adão sabia que aquilo estava errado, mas comeu mesmo assim. E, desde então, todos os filhos de Adão tendem a ser tão rebeldes como foi seu pai. O escritor George Gilder, autor de Sexual Suicide, relatou que os homens cometem mais de 90% dos grandes crimes violentos, 100% dos estupros e 95% dos roubos. Os homens são 94% dos motoristas bêbados, 70% dos suicidas, 91% dos transgressores contra a família e as crianças. Quase sempre, os criminosos chefes são homens solteiros. Nossa masculinidade gera uma forma especificamente masculina e natural de rebelião. Esta tendência natural nos fornece a arrogância necessária para sermos achados em falta em relação aos padrões de Deus. Como homens, com frequência escolheremos o pecado simplesmente porque gostamos do nosso próprio caminho. Os homens acham a vida correta insípida e tediosa. O Dr. James Dobson resumiu muito bem o que é a vida correta em seu livro Straight Talk to Men Der Vives. A vida correta para um homem trabalhador é tirar seu corpo cansado da cama, 5 dias por semana, 50 semanas por ano. É tirar as férias de 2 semanas em agosto e decidir-se por uma viagem que agradará seus filhos. A vida correta é gastar seu dinheiro de forma sábia, quando preferiria satisfazer-se com alguma coisa nova. É levar seu filho para andar de bicicleta no sábado, quando deseja muito assistir ao jogo de beisebol. É limpar a garagem no dia de folga depois de trabalhar 60 horas na semana anterior. A vida correta é lidar com resfriados, manutenção de máquinas, ervas daninhas e formulários do imposto de renda. É levar a família para a igreja aos domingos e ouvir cada uma das ideias que o pastor tem para oferecer. É dar uma parte do salário para a obra de Deus enquanto imagina como fará para sustentar a casa. Para tudo isso, a maioria das respostas mesquinhas masculinas é: tô fora. Enquanto nossa rebelião natural fornece a arrogância necessária para ficar muito aquém do padrão de Deus, nosso desgosto natural da vida correta nos dá o desejo para ficar aquém e para experimentar, no lugar disso, os prazeres temporários do pecado. Nossos padrões misturados fornecem um alívio das nossas responsabilidades maçantes.
Os homens possuem um forte e constante desejo sexual. No livro What Vives Wish There Was Bands New About Women, o Dr. Dobson escreve: quando a resposta sexual é bloqueada, os homens experimentam uma pressão psicológica cumulativa que exige alívio. Duas vesículas seminais, pequenos sacos que contêm o sêmen, gradualmente se enchem. Quando o nível máximo é atingido, as influências hormonais deixam o homem sensível a qualquer estímulo sexual. Para a maior parte dos homens, essa armazenagem do desejo sexual intensificado demora somente 72 horas. Muitas mulheres, menciona o Dr. Dobson, ficam surpresas com a regularidade com que seus maridos desejam ter relações sexuais. Ele ainda conta uma história sobre um jovem casal em uma viagem em que foi praticar esqui aquático. O marido, um iniciante nos esquis, zanzou pela baía quase a tarde inteira, ao mesmo tempo que brigava para permanecer de pé. Resolutamente, ele tentou muitas vezes, mas gastou mais tempo na água do que sobre ela. O esforço foi, obviamente, deixando nosso herói bronzeado muito exausto. Enquanto isso, sua esposa virou-se para uma amiga e disse: "Você acredita que ele ainda quis fazer sexo quando chegamos em casa, à noite?" Pergunto. Essa pressão que os homens experimentam não justifica buscar o alívio através da pornografia ou da masturbação. O corpo tem mecanismos de liberação do armazenamento, incluindo emissões noturnas e vazamentos pela urina. E, de fato, eu conversei com alguns homens solteiros que, por manterem consistentemente olhos e mentes puros mediante as coisas sensuais, não tiveram sexo nem se masturbaram durante anos. A pressão faz secar, eles afirmam. Ainda assim, é importante para todos os homens perceberem como o ciclo de pressão pode aumentar gradativamente nossa sensibilidade à tentação. Depois de fazer sexo no domingo à noite, você dirige na segunda-feira pela manhã. Sem muita reação, nota um novo anúncio com uma garota atraente. Mas depois de 3 noites sem sexo, na quinta-feira, ao ver aquela beldade no seu caminho, você começa a sentir o motor funcionar, e ela pode ficar pipocando em sua mente o dia todo. Se eu tenho de ficar fora de casa, a trabalho, a semana inteira, contou-nos Rob, Sue e eu normalmente fazemos sexo no domingo à noite. Na segunda noite, estou na estrada, janto, trabalho um pouco, assisto à rede CNN e vou dormir. Posso até pensar em sexo, mas isso não me incomoda. Na quarta-feira à noite, porém, não sou mais o mesmo homem. Praticamente me sinto possuído. As tentações são terríveis, e elas parecem se intensificar a cada noite. Seu corpo não é confiável para nenhuma batalha espiritual, muito menos para a batalha pela pureza sexual e pela obediência. Facilmente nos identificamos com Paulo, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7 versículo 21 ao 24. Seu corpo sempre se encontrará fora de forma, envolvendo-se na batalha contra você. Essa tendência traiçoeira leva o nosso impulso sexual a ignorar os padrões de Deus. Quando esse impulso sexual é combinado com nossa arrogância masculina natural e com nosso desejo masculino natural para nos desviar da vida correta, somos munidos e abastecidos para a escravidão sexual. Os meios de ignição, entretanto, vêm do quarto aspecto das nossas tendências masculinas naturais e o que pode ser considerado mais mortal. Os homens recebem o prazer sexual através dos olhos. Os olhos fornecem aos homens os meios para cometerem o pecado à torto e à direito. Não precisamos de um encontro ou de uma amante. Não precisamos nem mesmo esperar. Temos olhos, e podemos atrair o prazer sexual através deles, a qualquer momento. Somos ativados pela nudez feminina de qualquer modo, jeito ou forma. Não somos exigentes. Isso pode acontecer com uma fotografia de uma estranha nua, da mesma forma que em um momento romântico com a esposa. Temos uma chave de ignição visual quando se trata de visualizar a anatomia feminina. As mulheres raramente compreendem isso porque elas não são sexualmente estimuladas da mesma forma. A ignição delas está ligada ao toque e ao relacionamento. Elas consideram este aspecto visual da nossa sexualidade obscuro e sórdido, até mesmo detestável. Com frequência, qualquer esforço dos maridos em dar uma ênfase positiva a este fator da visão, sugerindo que as esposas o usem para tirar vantagem entre as quatro paredes, é recebido com um desprezo arrogante. Lisa, por exemplo, disse, então,
Eu suponho que tenha de comprar aquelas peças íntimas baratas e dançar por aí como garotas de cabarés. O prazer sexual visual não é motivo de riso em sua luta pela pureza sexual. Considerando que um sinal de nudez pode causar aos centros de prazer em nosso cérebro e nestes dias está muito fácil encontrar mulheres nuas ou quase nuas, não é de surpreender que os olhos e a mente resistam ao controle. Preliminar visual. Vamos reafirmar esta quarta tendência natural em palavras diferentes para que você não perca a ideia principal. Para os homens, a impureza dos olhos é uma preliminar sexual. Isso mesmo. Assim como acariciar a parte interna da coxa ou afagar um seio. Pois a preliminar é qualquer ação sexual que naturalmente nos leva para o caminho da relação sexual. A preliminar ativa as paixões, fazendo-nos chegar a velocidades cada vez mais altas até que não nos controlamos mais. Deus vê as preliminares fora do casamento como sendo algo errado. Temos um exemplo disto em Ezequiel 23 versículo 3, onde Deus, para retratar a instabilidade e a apostasia do seu povo escolhido, utiliza a imagem de virgens no pecado passional. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Se você sempre argumentou que Deus não abordava a carícia sexual na Bíblia, permita que esta passagem sirva de corretivo para o seu pensamento. Instrutiva também é a visão geral dos ensinamentos do Novo Testamento sobre a pureza sexual. Estude novamente as passagens listadas no final do capítulo 4, e a aplicação de seus padrões mental e fisicamente. Do ponto de vista de Deus, sexo é muito mais do que estar dentro de uma mulher. Quais atos constituem as preliminares? Evidentemente, apalpar os seios é uma preliminar. Por quê? O que vem a seguir certamente será o sexo. Se não for com ela nessa noite, então será com a masturbação mais tarde em sua casa. Se não for com ela nessa noite, então será amanhã, quando ela estará mais enfraquecida. A masturbação, ao criar fantasias com outra mulher além da sua esposa, ou a relação de fantasia ao sonhar é a mesma coisa. Lembra-se dos padrões que Jesus estabeleceu? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5 versículo 27 e 28. O que mais pode ser considerado uma preliminar? Carícia mútua dos genitais é preliminar. Até mesmo acariciar a parte superior da coxa pode ser uma preliminar. Os garotos podem não entender isso, mas os pais entendem. Se você viu um garoto passando a mão na coxa da sua filha, aposto que não vai mais piscar o olho e nem pensará em abandonar o local. Quando uma garota coloca a cabeça no colo de um garoto, isso é uma preliminar. De forma sutil, talvez, mas esse ato fará com que o motor dele comece a engrenar de forma cada vez mais rápida. A dança lenta pode ser uma preliminar, se determinadas partes do corpo estiverem em contato próximo. Isso não quer dizer que os jovens casais não possam se relacionar fisicamente de maneiras que não sejam preliminares, como dar as mãos, andar abraçados ou até mesmo se beijar brevemente. Porém, o surto de beijos ao redor do pescoço e no colo leva naturalmente ao ato de despir-se, o que leva à masturbação mútua, o que leva à relação sexual. Quebrando promessas. Se você é casado, pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver comigo? Minhas preliminares acontecem apenas com minha esposa. Tem certeza? A impureza dos olhos fornece um prazer sexual concreto. Isso não é uma preliminar? Quando você assiste a uma cena picante de um filme, não acontece uma contração muscular abaixo do seu cinto? No que fica pensando quando está na praia, de repente, encontra uma beleza de cair o queixo em um biquíni fio dental? Você engasga enquanto a central de comando sussurra: nós temos ignição. Você imagina na cama ali mesmo, embora tudo aconteça apenas na mente. Ou você guarda a imagem para fantasiá-la mais tarde. Você fica olhando para uma modelo sexy e a cobiça, olha cada vez mais e a deseja cada vez mais. Seu motor aumenta a rotação até chegar na zona vermelha, então você precisa de algum tipo de alívio, ou a máquina vai explodir. Não tenha dúvida quanto a isso, o prazer sexual visual é uma forma de sexo para os homens. Como homens, desfrutamos o prazer sexual e a euforia química através dos olhos. Alec se lembra de uma ocasião em que assistia à TV com sua cunhada. O resto da família estava no shopping center. Ela estava deitada de bruços no chão, na minha frente, vestindo um short justo, e em um determinado momento ela caiu no sono assistindo à televisão. Eu estava na cadeira, e aconteceu de eu olhar para ela e ficar observando sua coxa e a marca da calcinha. Tentei ignorar,
mas meu coração começou a bater forte e meus olhos continuaram olhando para a parte posterior da coxa dela. Fiquei tão excitado que comecei a olhar e a cobiçar. Tive de me aliviar de algum jeito. Enquanto ela dormia, eu me masturbei, descaradamente. No caso de Alex, a impureza dos olhos foi, sem dúvida, uma preliminar, a qual o levou a um pecado posterior. É muito difícil reconhecer a impureza sexual visual como preliminar. Se olhar coisas sensuais fornece apenas uma onda de apreciação da beleza de uma mulher, é a mesma coisa que olhar o incrível poder de uma tempestade passando estrondosamente pelos milharais de Iowa. Sem pecado. Sem problema. Mas se esse olhar se tornar uma preliminar, e você estiver retirando dele um prazer sexual, isso viola o leito matrimonial, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13 versículo 4. E com certeza, você também está pagando um preço que pode nem saber. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6 versículos 7 e 8. Além disso, assim como Alex, você está quebrando promessas. Você prometeu à sua esposa que ela seria seu único canal de satisfação sexual sobre a terra. E Alex assim o prometeu, mas durante o episódio da poltrona, ele quebrou essa promessa. Não estava sendo verdadeiro para com seu único e fiel amor. Considere esta história de Ed Cole, um pastor conhecido nacionalmente. No encerramento de um encontro de oração que ele havia organizado para o pessoal de um grande ministério, uma jovem mulher levou-o a um lugar separado para pedir uma oração particular. Eu tenho um problema, ela lhe disse, timidamente. Qual é o seu problema? Ele perguntou. Sua feição se fechou e as lágrimas brotaram em seus olhos. Na verdade, não sei, ela gaguejou, mordendo os lábios, mas meu marido me disse que eu tenho um problema. Ed tentou novamente. O que ele diz ser seu problema? Ele diz que eu não o compreendo. Ela finalmente soltou, agonizando a cada palavra. O que você não compreende? Ed perguntou. De repente, a jovem senhora começou a chorar amargamente, com toda a sua força. Meu marido guarda revistas do lado dele na cama, ela engasgava entre os soluços. Playboy, Penthouse e todas as outras. Ele diz que precisa folheá-las antes que possa fazer sexo comigo. Ele disse que precisa delas para se sentir estimulado. Ela se contraiu ao terminar a frase, lágrimas jorravam-lhe pela face. Eu lhe disse que, na verdade, aquelas revistas não são necessárias, mas ele continua dizendo que eu não a compreendo. Também diz que se eu o amasse, então eu entenderia o porquê daquelas revistas e o deixaria comprar mais. Quando Ed, mais tarde, perguntou qual era a profissão do marido dela, ela respondeu, ele é pastor de jovens. Nenhuma esposa deve aceitar compartilhar a intimidade do seu leito matrimonial com modelos pornôs impudicas. Neste caso, o marido não somente pediu à sua esposa que aceitasse o pecado dele, como também pediu-lhe que permitisse o pecado, deixando que ele comprasse mais revistas. Depois ele justifica seu comportamento jogando a culpa nela. Ridículo! Este homem também não estava sendo verdadeiro com seu único e fiel amor. Masculinidade versus hombridade. Se entramos no pecado sexual naturalmente pelo simples fato de sermos homens, então como conseguiremos sair? Não podemos eliminar nossa masculinidade e também nem queremos fazer isso. Por exemplo, queremos olhar para nossas esposas e desejá-las. Elas são lindas para nós, e desfrutamos o prazer sexual quando as olhamos, constantemente sonhando com a próxima noite e com o que a cama nos oferecerá. No seu devido lugar, a masculinidade é maravilhosa. Mas nossa masculinidade é a principal raiz do pecado sexual. Então, o que podemos fazer? Devemos escolher ser mais do que masculinos. Devemos optar pela hombridade, a verdadeira masculinidade. Quando nossos pais nos advertiam para sermos homens em relação a algo, eles estavam nos encorajando a atingir um padrão de hombridade que eles já haviam compreendido. Eles desejavam que percebêssemos nosso potencial, superássemos nossas tendências naturais para escolher a melhor saída. Quando nossos pais diziam, seja um homem, eles estavam ordenando que fossemos como eles. Nosso Pai Celestial também nos exorta a sermos homens. Ele quer que sejamos como Ele. Chama-nos para sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Ele está pedindo que superemos nossas tendências naturais dos olhos impuros, das mentes fantasiosas e dos corações errantes. O padrão de pureza dele não nasce naturalmente em nós. Ele nos chama para reagir, pelo poder de sua presença poderosa,
e para que façamos o serviço. Antes de uma batalha importante de um exército que Joabe comandou, ele disse o seguinte para as tropas de Israel: Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer, segundo Samuel 10 versículo 12. Em resumo, ele estava dizendo: conhecemos o plano de Deus para nós. Vamos reagir como homens e programar nossos corações e nossas mentes para completar a tarefa. Em relação à integridade sexual, Deus deseja que você reaja e cumpra a tarefa.